Boa noite a todos. É com muita satisfação que eu estou aqui hoje, querendo agradecer primeiramente ao Wagner, ao Centro Espírita Antônio Oliveira, por esse convite. Eu sou muito grato realmente por essa oportunidade que vocês estão me dando de comentar sobre esse livro maravilhoso que é a Alvorada Cristã, e o tema que foi direcionado a mim é o ensino da sementeira, que é o capítulo 47 do livro. Então, para que a gente possa comentar, primeiramente, eu vou ler o texto para que a gente possa refletir. Tá bom, gente? Vamos lá. O ensino da sementeira. Certo fazendeiro muito rico chamou o filho de 15 anos e disse-lhe: Filho meu, todo homem apenas colherá daquilo que plante. Cuida de fazer bem a todos para que sejas feliz. O rapaz ouviu o conselho e no dia imediato, muito carinhosamente, alojou o minúsculo cajueiro em local não distante da estrada que ligava o vilarejo próximo à propriedade paternal. Decorrido uma semana, tendo recebido das mãos paternas um presente em dinheiro, foi à vila e protegeu pequena fonte natural, construindo-lhe conveniente abrigo com a cooperação de alguns poucos trabalhadores, aos quais recompensou generosamente. Reparando que vários mendigos por ali passavam, ao relento, acumulou dádivas que recebia de seus familiares e, quando completou 20 anos, edificou reconfortante albergue para asilar viajores sem recursos. Logo após, a vida lhe impôs amargurosas surpresas. Sua mãezinha morreu num desastre, e o pai, em virtude das perseguições de poderosos inimigos na luta comercial, empobreceu rapidamente, falecendo em seguida. Duas irmãs mais velhas casaram-se e tomaram diferentes rumos. O rapaz, agora sozinho, embora jamais pudesse esquecer-se dos conselhos paternos, revoltou-se contra as ideias nobres e partiu o mundo afora. Trabalhou, ganhou enorme fortuna e gastou-a gozando de prazeres inúteis. Nunca mais cogitou semear o bem. Os anos se desdobraram uns sobre os outros. Entregue à idade madura, dera-se ao vício de jogar e beber. Muitas vezes o espírito do pai se aproximava, rogando-lhe cuidado e arrependimento. O filho registrava-lhe os apelos em forma de pensamentos, mas negava-se a entender. Queria somente comer à vontade e beber nas casas ruidosas até a madrugada. Acontece, porém, que o equilíbrio do corpo tem limites e sua saúde se alterou de maneira lamentável. Apareceram-se feridas por todo o corpo. Não podia alimentar-se regularmente. Perdeu a fortuna que possuía através de viagens e tratamentos caros. Como não fizera afeições, foi relegado ao abandono. Branquejaram-se os cabelos, os amigos das noitadas alegres fugiram dele e, envergonhado, ausentou-se da cidade que ia se acolhera e transformou-se em mendigo. Peregrinou por muitos lugares e por muitos climas, até que um dia sentiu imensas saudades do antigo lar e voltou ao pequeno burgo que o vira crescer. Fez longa excursão a pé e, transcorrido muitos dias, chegou extenuado ao sítio de outro tempo. O cajueiro que plantara convertera-se em árvore dardivosa
e encantado viu-lhe os frutos tentadores. Aproveitou-os para matar a própria fome e seguiu para a vila. Tinha sede e buscou a fonte, e a corrente cristalina bem protegida afagou-lhe a boca ressequida. Ninguém o reconheceu de tão abatido que estava. Em breve desceu a noite e sentiu frio. 2 homens caridosos ofereceram-lhe os braços e o conduziram ao velho asilo que ele mesmo construíra. Quando entrou no recinto, derramou muitas lágrimas, porque seu nome estava gravado na parede com palavras de louvor e de bênção. Deitou-se constrangido e dormiu. Em sonho viu o Espírito do Pai junto a ele, exclamando: aprendeste a lição, meu filho? Sentiste fome, o cajueiro te alimentou. Tiveste sede e a fonte te saciou. Necessitavas de asilo e te acolhestes ao lar que edificastes em favor dos que passam com destino incerto. Abraçando-o com ternura, acrescentou: por que deixastes de semear o bem? O interpelado nada pôde responder. As lágrimas embargaram-lhe a voz na garganta. Acordou, muito tempo depois, com o rosto lavado em pranto. Quando o encarregado do abrigo lhe perguntou o que desejava, ele informou simplesmente: preciso tão somente de uma enxada. Preciso recomeçar a ser útil de qualquer modo. Olha, gente, um ensino belíssimo, né? Que nós podemos fazer uma analogia com Jesus Cristo. Jesus Cristo veio até nós e nos ensinou como nos conduzirmos nesta vida. Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, nos deu todas as diretrizes necessárias para podermos e alcançarmos a felicidade. Nos deu esse caminho e trilhamos esse caminho apenas se querermos. E devemos observar que quando nos é dada a dificuldade, não devemos nos desviar do caminho. Devemos nos conduzir nesse caminho de caridade que o Cristo nos ensinou. Devemos continuar servindo, não nos revoltarmos contra as intempéries da vida, porque vivemos num mundo de provas e expiações. E esse mundo de provas e expiações nos dá as diretrizes que devemos ter. Por que eu digo isso? Porque quando nos é dada uma dificuldade, devemos aprender com essa dificuldade e o que essa dificuldade tem a nos oferecer, para que assim nós não caiamos nas tentações. Porque às vezes escolhemos a porta larga em vez da porta estreita, e a porta larga sempre é da perdição, enquanto a porta estreita é o caminho correto. E o nosso amigo da história, que numa analogia, somos nós mesmos, que às vezes nos perdemos com as coisas da vida, e por nos perdermos, em vez de alcançarmos bênçãos, alcançamos intempéries e dificuldades. E essa intempérie, essa dificuldade vem até nós por nossa escolha, por nós nos termos desviados do caminho que Ele nos ensinou quando ainda éramos pequenos. Porque todos nós somos espíritos simples e ignorantes, que somos ensinados momento a momento através de várias vidas, de várias oportunidades que Deus em sua misericórdia nos fornece e nos dá. Então temos que observar claramente isso. Porque se nós nos desviarmos do caminho, a consequência desse plantio virá até nós. Não é possível plantarmos
abacaxi e colhermos mandioca, não é verdade? Recolhemos exatamente o que plantamos. E nós somos como esse menino que se tornou homem, que ganhou a vida e que destinou toda a sua energia, todo o seu trabalho para coisas que Deus não espera de nós. Devemos sempre estender a nossa mão. E quando esquecemos de estender a nossa mão e viramos as costas, coisas acontecem para que nós voltemos ao caminho. Isso é tudo consequência daquilo que deixamos de fazer. Deus espera e Jesus espera que voltemos ao caminho do bem. E se nós nos desviarmos do caminho que Ele traçou para que nós possamos sair vitoriosos dessa encarnação, problemas virão e nos mostrarão que estamos no caminho errado. Quando nos desviamos e achamos que as coisas da vida, os prazeres da vida são mais importantes que as coisas de Deus, quando vivemos neste mundo de provas e expiações, como se não fôssemos jamais ir para a pátria espiritual, vivemos aqui intensamente os prazeres que a carne nos dá, aí vem a doença. A doença para nos avisar que as coisas da terra pertencem à terra e as coisas do Espírito pertencem sempre ao Espírito. Porque o que levamos dessa vida são as coisas e o bem que fazemos. As demais coisas, todas ficam aqui. Chegamos no mundo espiritual com as mãos vazias de bens materiais. Mas podemos chegar no mundo espiritual com o coração cheio de bênçãos espirituais que espalhamos enquanto estamos aqui, vivendo neste mundo de provas e expiações. Mundo de provas e expiações. Estamos nesse mundo para aprendermos este caminho que Jesus traçou. Se aprendermos esse caminho, se alcançarmos essa mansuetude, se alcançarmos essa humildade que Deus espera de nós, não mais precisaremos de reencarnações retificadoras. Por que mundo? Por que reencarnamos num mundo de provas e expiações? Porque ainda somos espíritos necessitados de passarmos por algumas dificuldades, de algumas provas, para que possamos alcançar a redenção. Ainda estamos muito atrelados às coisas da carne, às coisas da matéria. Como somos muito atrelados a isso, as provas e expiações são necessárias. O que é prova e o que é expiação? A gente ouve muito falar no meio espírita, mundo de provas e expiações, e às vezes achamos até que é a mesma coisa, mas não é. Então, provas são as coisas, para bem simplificadamente, tá, meus irmãos? As coisas que pedimos para passar aqui na Terra enquanto encarnados, para que ponhamos aquilo que nos foi ensinado na vida espiritual em sabedoria, em prova e em vida. É como o aluno na escola, né? Ele estuda e depois vem a prova. E somos nós. Aprendemos no mundo espiritual e a prova vem para ver se passamos de ano aqui na Terra. E expiação, Fábio, qual que é a diferença de expiação? Expiação são coisas que são necessárias que passemos nesse mundo para que nós nos redimamos perante nós e perante Deus e às vezes perante quanto o nosso próximo. São coisas que fizemos em vidas passadas, são que prejudicamos alguém,
que temos que passar por alguma intempérie para que possamos nos redimir. E nos redimimos principalmente primeiro conosco. Devemos primeiro nos perdoar. Devemos primeiro observar as nossas falhas e nos modificarmos para que possamos sair vitoriosos dessas escolhas que fizemos erroneamente no passado e que nesse instante se faz necessário que mudemos, que matemos o homem velho e que construamos um homem novo, para que este homem novo possa mudar e alcançar o tão esperado mundo de regeneração e paz, a tão dita no meio espírita transição planetária. Nós devemos evoluir junto com o planeta Terra, para que quando esse planeta Terra transite de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração e paz, nós estejamos capacitados a permanecer aqui nesse mundo de provas e expiações. Já não mais de prova e expiação, e sim de regeneração e paz. Para que possamos trilhar um novo caminho, para que possamos viver melhor, para que as doenças que hoje extirpam as vidas das pessoas não mais existam, porque no mundo de regeneração e paz, o tal Covid-19 não será mais necessário, para que nós não possamos mais observar tanta dor e tanto sofrimento. Quiçá o homem possa aprender com tantos dissabores que acontecem em nossa vida. No caso de nossa história, é o que nós também somos fadados a acontecer conosco, porque Jesus nos aguarda, e a cada um que Jesus aguarda, Ele não vai deixar ninguém para trás. Ele está aguardando todo mundo, e todos nós vamos chegar à evolução que Ele espera de nós. Uns em determinado momento, outros em outro. Mas o quanto antes pudermos chegar, melhor, não é, meus irmãos? Quanto antes possamos acordar para as coisas que realmente importam, melhor para cada um de nós. No caso deste amigo, ele começou tão bem a vida, seguindo os aprendizados de Jesus, seguindo os aprendizados do Pai. E logo depois, escolheu uma outra vida, porque dissabores se abateram sobre ele. Então não deixem que os dissabores da vida afastem vocês de Deus, afastem vocês de Jesus. Porque se isso ocorrer, vocês estarão cientes de que problemas virão. Ah, mas ele não teve problemas mesmo seguindo os ensinamentos do Pai, mesmo seguindo os ensinamentos de Jesus? Teve, e devia ter ficado forte e permanecido nesse caminho, porque assim a doença e a desgraça e o infortúnio não se abateriam sobre ele. Se ele ganhasse fortuna com o seu trabalho e espalhasse essa riqueza através de oferecimento de trabalho aos outros, para o sustento de suas famílias, para o engrandecimento de si mesmo, para o engrandecimento dos outros, postulasse e falasse sobre as palavras de Jesus, para que assim ele pudesse fortalecer essas famílias, ele teria sido muito mais feliz, ele teria sido muito mais pleno, ele teria envelhecido com muito mais satisfação de viver, não teria olhado para trás e visto que teria desperdiçado oportunidade bendita que Deus nos dá sempre, sempre e sempre, para fazermos as escolhas corretas. Deus às vezes escreve a nossa história, nos dá todo o caminho, tudo o que devemos fazer,
e nós nos esquecemos. Porque quando estamos no mundo espiritual, fazemos as escolhas, traçamos um plano reencarnatório, mas Deus, e quando chegamos aqui esquecemos na nossa mente, mas você pode ter certeza absoluta de que tudo que escolhemos está guardado em nosso coração. E às vezes escolhemos o caminho da porta larga e esquecemos de que o verdadeiro caminho, o caminho que leva à misericórdia, que leva ao perdão, que leva à redenção, é o caminho da porta estreita. Esquecemos que quando alimentamos, que quando vestimos, que quando matamos a sede de um pequenino, é a Jesus que estamos fazendo isso. E veja, mesmo as coisas que fazemos de errado, temos a oportunidade de consertar. Sempre. E as coisas e as bênçãos que fazemos sempre voltam para nós. Veja aqui, ele fez aqui no início da vida dele coisas maravilhosas que depois ele recolheu de volta. E podemos ter outra certeza, que se não recolhermos as nossas bênçãos nesse mundo, recolheremos as bênçãos no mundo espiritual. Porque todo o bem que fazemos e todo o mal que fazemos retorna para nós. Analisemos isso. Então façamos o bem, andemos com as nossas mãos estendidas, divulguemos o Evangelho de Jesus, o nosso Mestre, para que estas bênçãos retornem para nós, sem orgulho do saber, mais do que qualquer pessoa, porque somos todos iguais, somos todos filhos do mesmo Pai. Espalhem bênçãos, deem, façam a caridade. E a caridade nós podemos fazer de muitas formas. Caridade não é só dar o dinheiro. Às vezes dar o dinheiro é fácil para quem o tem. Às vezes a caridade é um momento de estar junto, num trabalho assistencial, uma entrega de uma cesta básica, mesmo que não tenha sido comprada com o dinheiro de nosso bolso, um ombro amigo, uma palavra caridosa, um olhar caridoso, um sorriso, fazer daqueles que são invisíveis, que estão na rua, visíveis, com um bom dia, com uma gentileza, porque a gentileza é uma porta grandiosa para alcançarmos a humildade, nos esforçarmos no perdão, lembrando que perdão não é o esquecimento da ofensa, e sim o esquecimento de si mesmo, para que aquilo que nos foi feito não mais nos machuque, para que tiremos de nós a mágoa, tiremos de nós o ressentimento. A mágoa é aquela má água que guardamos e apodrece dentro de nós, e o ressentimento é o sentir novamente as coisas que nos foram feitas. Lembramos, sentimos, lembramos, sentimos. Vamos nos fortalecer no que o Cristo nos ensinou, para que possamos ser verdadeiramente felizes. Bom, meus abnegados irmãos, espero que o recado tenha sido dado, que tenha sido de bom proveito para vocês. Foi com muito carinho que eu me propus a fazer isso, agradecendo novamente ao Wagner e desejando a todos vocês muita paz, muita luz. Muita paz para os vossos corações e muita luz para que vocês possam entender todas as coisas que acontecem em vossas vidas. Que vocês busquem e que vocês achem, que vocês batam sempre a porta para que ela sempre se abra, e nesse abrir de porta, nesse buscar, vocês encontrem Jesus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Que assim seja, graças a Deus.